Depois de longa novela, o Flamengo enfim se acertou para a venda de Thiago Maia. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes do acordo e conta também que Paulinho já topou baixar seu salário para ficar no Corinthians. No São Paulo, informação importante, ninguém faturou mais com bilheteria na atual temporada do futebol brasileiro do que o tricolor, graças à sua torcida. Bora contar também a respeito de Felipão e a especulação de que ele pode se mandar para o Libertad. Federação Paulista de Futebol admitindo 2 erros do árbitro Matheus Candanzan no clássico contra o Palmeiras. Já Júnior Santos tem uma história de vida bem legal, o artilheiro do Botafogo na Libertadores da América. Tem as últimas do mercado envolvendo Santos, Palmeiras, Grêmio, Cleiton Silva e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só mostrar um vídeo para você. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, me chamo Jorge Nicola e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, colocando na tela os 3 jogos da Copa do Brasil que acontecem na noite dessa quinta-feira. Para mim, o Operário vence o Vila Nova, o Vasco bate o Água Santa e o Souza bate o Petrolina. Inclusive, estou fazendo uma aposta dupla, imaginando as vitórias do Vasco e do Souza para aumentar a minha cotação. Para você fazer essa ou qualquer outra aposta, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito na 1xBet. Combinado? Vem! Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos que devolveu Jorge, lateral esquerdo, ao Palmeiras. Essa possibilidade vinha sendo desenhada ao longo da semana. O Palmeiras relutava com a ideia e tentava convencer o Santos a ficar com o atleta por pelo menos mais um mês. O Palmeiras pagou os meses de janeiro e fevereiro. O Santos não quis e o Jorge volta ao Allianz Parque sem nem sequer ter reestreado pelo Santos, completamente fora dos planos do Abel. Resta saber o que vai ser do futuro dele. Já o Grêmio fez proposta ao Atlético Paranaense pelo zagueiro Pedro Henrique, mas não houve acordo. O ex-zagueiro do Corinthians permanece no Furacão porque a proposta, de acordo com Mário Celso Petralha, foi bastante baixa. É possível que o Grêmio retome essas tratativas para contratá-lo entre 1º e 19 de abril. Você sabe que há uma nova janela de transferências apenas para atletas que disputaram estaduais e é nesse prazo que o Grêmio pode conseguir contratá-lo. Bora te atualizar sobre Cleiton Silva, novo reforço do Vasco. O nome do atleta já aparece no vídeo, boletim informativo diário. O anúncio, porém, vai ficar para essa sexta-feira. O Vasco decidiu não atrapalhar a programação do time, muito focado no confronto contra o Água Santa, válido pela Copa do Brasil. O Cleiton vai ficar à disposição do Ramon Dias para o confronto contra o Nova Iguaçu, marcado para a semifinal do Carioca no domingo. Já o Atlético Mineiro vendeu mais de 20 mil ingressos para a partida de sábado contra o América na Arena MRV, mas existe uma preocupação. A expectativa era de uma carga maior do que esses 50% dos ingressos a uma data tão próxima do jogo. Para completar, Robson, atacante do Curitiba, chegou a ser sondado por 2 clubes da Série A. Nos últimos dias, Curitiba decidiu recusar as propostas e tenta renovar o contrato do atleta, que tem sido artilheiro do Coxa já há bastante tempo. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. Para arrematar o giro de notícias, John Textor descartou negociar Marlon Freitas com o Vasco ou com qualquer outro clube. O dono da SAF do Botafogo disse, abre aspas, ele é um dos melhores box-to-box do Brasil. Teve propostas internacionais, mas queremos que ele fique aqui e ele não vai a lugar nenhum. As 2 últimas, Romarinho, filho de Romário, é novo reforço do América, clube que seu pai é o presidente. Atleta de 30 anos de idade, joga como meio atacante e vai para o seu 13º clube na carreira. Já o Internacional emprestou o Tauan Lara, um dos atletas da base do clube, para o Fortaleza. Tauan, que teve bons minutos na temporada passada, perdeu espaço com as contratações feitas recentemente, empréstimo com opção de compra para o Lion. Quero te atualizar agora sobre Júnior Santos. O maior artilheiro da história do Botafogo em Libertadores da América, são 7 gols, incluindo os 2 na vitória por 2-1 contra o Red Bull Bragantino nessa quarta-feira. E a história de vida desse cara é muito legal. Até os 23 anos de idade, o Júnior Santos não jogava futebol. Ele não teve a oportunidade, por exemplo, de passar por uma categoria de base.
Na oportunidade, morando na Bahia, ele trabalhava como assistente de pedreiro e fazia alguns bicos no final de semana em peladas para tentar juntar um dinheiro a mais. Ele ganhava 50, 100 reais por pelada para ter essa oportunidade. O tempo passou, o Júnior entendia que já nem tinha mais chance de se tornar jogador de futebol, até que o convite apareceu aos 23 anos de idade e sua carreira não para de evoluir. No futebol japonês ele conseguiu bastante notoriedade e destaque. No futebol brasileiro ainda enfrentava alguma resistência, com passagens pelo Fortaleza e pelo Botafogo. Temporada de 2024 é a melhor da carreira dele, jogador que tem demonstrado técnica, velocidade e mais faro de gol. A pontaria talvez tenha sido o seu grande mérito, ele evoluiu demais na hora de finalizar e tem se mostrado o jogador mais interessante do Botafogo. Com uma curiosidade: o Botafogo inicia a temporada de 2024 com 2 reforços para as pontas, o Jefinho e o Luiz Henrique, mas quem tem dado conta do recado é outro atacante que já estava no elenco, o Júnior Santos, se aproveitando da lesão dos 2 eventuais titulares. Bora falar agora sobre a Federação Paulista de Futebol e o clássico do último domingo, que ainda não terminou, entre São Paulo e Palmeiras. A FPF enviou um documento ao São Paulo nessa quinta-feira admitindo que houve 2 erros importantes a favor do Palmeiras. Na visão da Federação Paulista, a expulsão do Richard Rios era clara e o pênalti não marcado no Luciano também foi claro, ou seja, erros assumidos por Matheus Candançan, o árbitro da partida, e há uma série de fotos circulando dele com a camisa do Palmeiras. O São Paulo, nesse documento recebido da federação, também foi informado de que o pênalti marcado a favor do Palmeiras, esse sim foi um acerto da arbitragem. O tricolor contestava esses 3 lances. Quero explicar para vocês o que dizia o texto da Federação Paulista enviado ao São Paulo. Primeiro, sobre a expulsão do Richard Rios. O filiado, no caso o São Paulo, tem razão. O jogador 27, o Richard Rios, poderia e deveria receber cartão vermelho por jogo brusco grave. Em relação ao pênalti do Luciano, o texto diz: o filiado tem razão. O fato é que existe a evidência do choque por trás que tolheu o movimento do atacante, portanto, uma falta imprudente foi cometida pelo defensor dentro da área. A decisão técnica é pela penalidade, sem necessidade de punição disciplinar. E o terceiro e último item, esse em que o São Paulo pleiteia, mas a federação entende que é um erro, que a decisão foi correta, diz respeito ao pênalti no Murilo. O filiado não tem razão. Se a partida tivesse sido entre 1914 e 2018, com certeza a decisão de seguir o jogo seria debatida, mas a partir da tecnologia temos que mudar a chave e ter compreensão que estamos com imagens que levam a um maior número de acertos que outrora. É a federação dizendo que o árbitro de vídeo chegou para ajudar, como nesse lance. Só para arrematar em relação ao clássico, Leila Pereira e Júlio Casares estiveram na sede da Federação Paulista a convite do Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da entidade, para tentar abafar ou acalmar um pouco o ânimo de outras partes. Bora falar sobre Luiz Felipe Scolari e essa história de que ele pode se mudar pro Libertad. Informação trazida pelo meu amigo Thiago Fernandes dá conta de que o time paraguaio está disposto a pagar quase R$1 milhão por mês para ter o Felipão como técnico. Felipão, cujo vencimento no Atlético, ele e do seu auxiliar, é de 800 mil mensais, ou seja, ele teria um acréscimo em seus salários. Mas, para pessoas próximas, o Felipão já assegurou que não existe nenhuma chance de trocar o Atlético por um time paraguaio. A ideia dele é terminar a temporada no Galo e depois se aposentar. A família do Felipão tem o pressionado há bastante tempo para que ele tome essa decisão de se aposentar. Dessa maneira está descartada a possibilidade de Luiz Felipe Scolari deixar o Atlético Mineiro. Notícia que certamente desagrada a parte da torcida. Tem muito atleticano que gostaria que o Felipão desse área. Tchau, tchau. E você, o que pensa sobre essa história? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião. Bora falar agora sobre o Corinthians. Preciso te contar que Paulinho, volante que está bem perto de voltar aos campos, procurou Augusto Melo, presidente do clube, para afirmar que topa baixar seu salário todo para ter seu contrato prorrogado. Só para explicar dentro da ordem cronológica das coisas. Me refiro ao Paulinho, veterano, atleta que não atua desde maio do ano passado, quando precisou passar por uma cirurgia no joelho. Ele teve rompimento do ligamento cruzado num jogo contra o Fortaleza. Depois de quase um ano de recuperação, ele está praticamente zerado. Tem trabalhado fisicamente e a expectativa é de que ele esteja à disposição para a estreia do time na Sul-Americana em jogo marcado para a primeira semana de abril. O contrato do Paulinho com o Corinthians se encerra em junho. E o Paulinho topa baixar seus vencimentos hoje na casa de R$1,5 milhão por mês para ter a oportunidade de continuar. Detalhe importante, Paulinho tem direito a R$1,5 milhão mensais,
mas há mais de um ano não recebe direitos de imagem. Tem sido uma praxe no Corinthians. Vocês descobriram junto comigo nessa semana que o Maicon, que quase se mudou para o Flamengo, não recebia direitos de imagem há 11 meses. Situação caótica do ponto de vista financeiro do Timão. O mesmo Corinthians que não conseguiu pagar nos 6 meses finais do ano passado 5 milhões de reais a Matias Rojas pelo prêmio pela assinatura do contrato. Em relação ao Paulinho, o futuro dele depende do seu desempenho. Perguntei ao Augusto Melo sobre isso e ele disse que se o Paulinho performar bem nesses meses finais até junho, quando se encerra o seu contrato, o Corinthians vai estudar um convite para que ele permaneça, obviamente, com cifras bem inferiores ao atual 1,5 milhão de reais mensais. Só para completar sobre o Timão, o Corinthians anunciou Kaká como seu novo reforço, atleta que já está no bid, mas não vai poder atuar nem no final de semana contra o Água Santa, na despedida do Campeonato Paulista, nem na quinta-feira da semana que vem, em jogo da segunda fase da Copa do Brasil contra o São Bernardo. O Corinthians acabou perdendo o prazo para inscrevê-lo para esse jogo. Precisaria que o Kaká tivesse no bid no início dessa semana, houve uma demora muito grande e o Kaká só vai ficar à disposição para a partida de estreia da Sul-Americana e para o restante da temporada. Bora falar agora sobre o São Paulo. Ninguém arrecadou mais do que o São Paulo quando o assunto é bilheteria na temporada de 2024. São Paulo, apenas com os jogos do Campeonato Paulista, já embolsou 10 milhões de reais. Para ser mais preciso, o número é de 10 milhões e 800 mil reais. Estou me referindo só ao Campeonato Paulista, excluindo a Supercopa do Brasil, aquele confronto entre Palmeiras e São Paulo, que também garantiu uma boa grana. Nos estaduais, o segundo clube que mais faturou foi o Corinthians, com 8 milhões e meio de reais. Terceira posição do Flamengo, com 4 milhões e 600 mil. Esses 4 e 600 do Fla são muito influenciados por jogos que o Flamengo fez fora do Rio de Janeiro. Quarta posição para o Palmeiras, 3 milhões e meio de reais. Em quinto, Atlético Mineiro, com 3 milhões e 300 mil. O sexto lugar é do Vasco da Gama, com 3 milhões e 200 mil. O Vasco teve 4 partidas fora do Rio de Janeiro e desses 3 milhões e 200 mil, 2 milhões e 400 vieram dessas partidas extra-Rio. Só para arrematar, o São Paulo teve essa arrecadação de 10 milhões e 800 mil livres de impostos, graças a uma média de público de 45.512 torcedores por partida nos 6 jogos como mandante no Morumbi. Essa é a maior média do Campeonato Paulista desde 1977. Na oportunidade, o Corinthians, depois de 23 anos sem título, se sagrou campeão e bateu todos os recordes de público. São Paulo já levou, nos seus 6 jogos em casa, 273 mil torcedores. O único jogo com menos de 44 mil pessoas foi numa partida com 36 mil torcedores diante do Água Santa. Bora fechar o vídeo para contar que o Flamengo enfim bateu o martelo em relação à venda de Thiago Maia, novo reforço do Internacional. Operação fechada em 4 milhões de euros, que equivalem a 50% dos direitos econômicos. O Flamengo vai ficar com 2 milhões e 850 mil euros, o Lille vai ficar com 1 milhão e 150 mil euros. Os dois times ainda mantêm 25% do valor de uma venda futura, então a nova divisão dos direitos econômicos do Thiago tem o Internacional com 50%, o Flamengo com 25% e o Lille com mais 25%. Flamengo e Lille travavam um duelo nos bastidores há vários dias em relação à divisão desses 4 milhões de euros oferecidos pelo Internacional, e no último dia da janela de transferências no mercado nacional, enfim, essa negociação foi solucionada. Mais um reforço do Inter, que também contratou para 2024. Borré, Alário, Johan, Robert Renan, Fernando, Ivan, Bruno Gomes, Wesley e Bernabé, esse último argentino cujo valor da compra não foi revelado. Todas as negociações do Internacional somam 55 milhões de reais e o Inter está entre os clubes que mais investiram para a temporada. O que você pensa sobre o Colorado? Vai brigar pelo quê? Já o Flamengo está atrás de um volante em caráter de urgência, até porque além de Thiago Maia não vai contar com Gerson pelos próximos 3 meses. Gerson precisou passar por uma cirurgia no rim e ainda vai ter na metade do ano a Copa América para tirar vários dos seus atletas. Tem indicação de jogador pro Fla? Use espaço para comentário. A gente se vê mais tarde a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!